Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Agora a gente troca de tema e também teve uma pequena mudança aqui no nosso estúdio. A gente recebe uma outra convidada para falar sobre esse assunto, que é a sexóloga e nossa convidada especial, desde sempre. Obrigada. Elisângela Pereira. Tudo bem, Bom dia, Caio? prazer te receber. Obrigada, prazer estar aqui de novo, como sempre. Prazer é nosso. Você já ouviu falar do termo nome social? Esse é um mecanismo que pessoas trans e travestis utilizam para adentrarem no espaço social com dignidade em acordo com a sua vivência. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que é considerada uma vitória para o movimento. Agora, pessoas trans e travestis podem alterar o nome e o sexo no registro civil sem a necessidade da cirurgia de resignação sexual e nem também de laudo médico. Isso é uma vitória, né? Porque você já passou por todo esse processo, que é algo completamente burocrático, difícil. Você poderia contar um pouquinho para a gente como que foi para você e o que muda a partir de agora? É muito importante, uma vitória muito grande, uma conquista muito grande para nós travestis e transexuais, né? Porque o nome é algo nosso, que nos pertence. Tudo que a gente fizer, nós vamos ser responsáveis por aquilo. Né? Então, quando você não tem direito a usar o nome que você se reconhece, né, portas são fechadas, né, no mercado de trabalho, na sociedade em si, né, e até nas escolas. Né? Então, assim, e quando você, antes, né, eu tive que entrar com processo judicial individual, né, para poder retificar meu nome e meu gênero na certidão de nascimento, né? Porque o nome era diferente. Eu fui designado do sexo masculino com um nome masculino. Só que eu me identificava com o nome feminino e do sexo feminino. E foi pedido uma série de documentos desnecessários, né, perícias, laudos desnecessários, para estar falando de algo que só compete a mim. Né, porque o nome é da pessoa, né, só diz respeito à pessoa. Né? Então, assim, eu demorei 5 anos para conseguir esse direito meu de ser oficialmente Bruna Leonardo do sexo feminino. Né? E, então, a gente vem abrir portas para essa maior inserção no mercado de trabalho, nas escolas e na sociedade. Né? Isso é muito importante. Juridicamente, como que aconteceu essa decisão e o que ela representa a partir de agora? Além do que você tinha colocado, né, então o Supremo ele finaliza uma decisão agora no dia 1º de março, que foi provocada numa ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação, então, que a partir do momento que ela é decidida, ela vale para toda a sociedade e tem efeito vinculante. Então, ela obriga as autoridades públicas, né, a seguirem o mesmo entendimento que foi construído pelo STF. O que a gente tem de novidade é que, portanto, essa alteração no registro civil, tanto do nome quanto do sexo, ela passa a ser dependente de cirurgia, o que é uma coisa extremamente importante para não reduzir a população trans, né, a questão da sua própria genitália, né? O corpo trans é muito mais do que isso. Então, esse é um aspecto fundamental, e também para retirar a necessidade da via judicial, que é esse o ponto. Em média, as pessoas vinham no Brasil tendo que lutar por cerca de 2 anos. A Bruna teve uma experiência ainda mais sofrida, né? Que me parece ressaltar muito o despreparo, às vezes, do campo jurídico para lidar com essas questões de gênero e, portanto, excessos de documento, uma visão que estigmatizava a pessoa trans como se ela estivesse ali potencialmente, né, por má fé, para fraudar credores, né, sempre tratada como uma pessoa à margem da sociedade. Então, a ideia é para tirar um pouco dessa burocracia do judiciário e facilitar pela via administrativa. Na verdade, o STF incorpora um critério que já vinha sendo recomendado pela Corte Interamericana de Direitos, que é o critério da autoidentificação. Não cabe a terceiro dizer, né, como você se enxerga. A Bruna precisou, né, no processo, fazer prova, né, seus familiares, né, precisavam dizer se a viam como mulher. Quer dizer, é você terceirizar a perspectiva de si mesmo. Então, isso agora com a STF fica rechaçado.
O problema é entender a partir de quando que isso começa a ter efeito prático. A decisão se encerra, né, ela foi concluída no dia 1º de março, até a parte de que a retificação é independente da cirurgia foi consensual entre os ministros, mas a parte que é independente de autorização judicial foi por maioria de votos. Alguns ministros, por uma visão, né, de mais burocratizada e que demonstra um pouco essa questão de estigmatizante, né, entendiam que a autorização judicial ainda era necessária, mas por maioria se decidiu que não é mais. Portanto, agora passa a ser um instrumento, um processo administrativo, né, que você precisa requerer junto aos cartórios. E aí a gente precisa agora entender qual vai ser a postura dos cartórios, porque a decisão já é dotada de publicidade, ela já é oficial. Mas, em geral, os cartórios, né, têm por cautela aguardar a sua publicação. Então, os ministros vão se debruçar, vão tentar reescrever o voto, até porque é uma decisão polêmica. Com o Congresso que a gente tem, bastante conservador, é bem possível que haja, né, o que a gente chama de backlash, que é uma tentativa de reação pela via do Congresso. Então, eles precisam ser bastante cuidadosos na elaboração da ementa final para que ela seja publicada. E, a partir daí, a gente tem maior segurança. Mas o que vai passar a valer é a pessoa, diante do cartório, simplesmente assinando uma autodeclaração, né, fazer o requerimento. É possível que entre os cartórios haja uma tentativa também de procedimentalização para adotar também os cartórios de maior segurança, mas a decisão do STF é muito clara no apontamento de que só é necessário agora o critério de autodeclaração, que vem de um acúmulo de luta mesmo da população trans, junto àqueles que se comprometem com uma agenda de direitos humanos, né? Você falou numa questão que é muito pertinente, essa tentativa de interferência de um terceiro na vida de uma pessoa. Isso não entra na minha cabeça, mas vamos prosseguir o assunto. Para essa pessoa, esse terceiro, não muda em nada a vida dela. Mas para uma pessoa trans e para uma travesti faz total diferença. Completa. A gente sabe que ela até se anula a usufruir de serviços públicos, por exemplo, com medo, com receio de passar por algum problema, alguma situação... Constrangimento. Um constrangimento. Eu queria saber que num aspecto psicológico, como que essa nova decisão que a gente está comemorando aqui hoje afeta essas pessoas? Nossa, totalmente. Não é? É uma vitória, com certeza, porque a gente sabe o quanto a psique e o lado emocional interfere na qualidade de vida das pessoas. E você saber que a partir de agora você pode, como a Bruna falou, né, é o que eu me reconheço, não o que eu tenho que esperar do reconhecimento do outro. Então isso muda tudo, porque gera muito medo, gera muito pânico. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ficam muito inseguros em relação à questão do futuro. Então eu vou fazer uma faculdade, por exemplo, e a pessoa tem medo, ela estuda e ela não sabe se depois ela vai poder utilizar aquele certificado dela, porque entra a questão do nome. Então, assim, é muito constrangedor, era muito constrangedor. Então, acho que agora é como se tivesse vindo um alívio, né, um certo suspiro, assim, para que essa pessoa entenda que daqui para frente ela vai precisar lutar menos por uma coisa que é um direito, e não algo que ela tem que, parece que ela tem que roubar isso, sabe? E não como se fosse dela. Então, psicologicamente é sensacional. É nada mais justo de fazer com que essas pessoas não saiam na desvantagem. Sim. Né? Só pela questão exatamente. O que a gente sempre fala é a questão da igualdade. Não é, seja a questão machismo, feminismo, não importa. Não é quem é mais, quem é menos, quem é diferente. O que a gente luta é por igualdade de direitos, né? Não de gênero, quem é mais forte, mais fraco, nada disso. Mas de direito. E direitos iguais para todo mundo. Queria fazer uma pergunta assim, para a Bruna, né? Principalmente porque eu estava estudando sobre o tema e a gente sabe que existe uma associação nacional de travestis e transexuais, né? Que diz que a meta atualmente, ou a partir de agora, é levantar números oficiais que mostrem a realidade dessa população a nível nacional, né? Porque a gente sabe que existem até casos de processo em segredo de justiça, né? Então, assim, com essa nova decisão, vai aumentar essa visibilidade para se ter um número global, porque a gente sabe que existe muita gente no anonimato, existe muita gente que tem medo de se expor sobre esse assunto. Como é que vai ser feito como é que vai haver uma campanha de vamos dizer assim, de divulgação dessa pesquisa,
Porque eu estava estudando que o IBGE, ele, no censo, ele não fala, não categoriza a população, né, com essa característica. Você pode falar um pouco mais para a gente? Né? Posso pedir para você daqui a pouquinho? Sim. Inclusive, uma grande queixa do movimento é que o IBGE realmente coloca essas pessoas nas estatísticas, né, para facilitar todos os processos em relação a essa comunidade. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. É rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui para o último bloco do nosso programa. Quando o papo é bom, né, passa muito rápido. Muito. Você fez a pergunta da relação, né, da importância Isso, do estudo do IBGE, né, sobre porque existe muita gente que está oculta, né? Sim. E aí Sim. agora com essa, né, a gente estava conversando no intervalo sobre essa questão da cirurgia. Se puder falar um pouco mais também sobre isso. Uhum. Então, a gente precisa, quanto mais visibilidade e quanto mais você abordar o tema, mais conhecimento e com mais naturalidade a sociedade vai nos tratar. Né? Porque antes nós éramos tratados, nós transexuais éramos tratados como seres de outro mundo, como assim, é uma parcela mínima da população que é trans, travesti. Não, somos muitos. Então, se o IBGE passar a nos dar visibilidade, a gente vai poder ter uma noção de quantos somos no nosso país, porque não somos poucos, somos muitos, né? E quanto à questão de se falar sobre uma campanha, né, para se divulgar isso, eu acho que isso compete mais isso seria de forma institucional, não seria nossa, sabe? Eu acho que eles têm tem mais recurso para isso, para estar divulgando. Claro que nós, enquanto militantes, transexuais, travestis, militantes LGBTs, claro que a gente, no nosso espaço, até onde a gente consegue chegar, a gente vai divulgar isso ao máximo. Mas isso compete aos órgãos específicos. Né? Eu não estou sabendo falar o termo. As instituições. Né? Até uma campanha ampla para estar divulgando para todos e todas, que hoje em dia, né, a pessoa trans travesti, ela não precisa de passar pela cirurgia para estar tendo esse direito de retificar o nome e o gênero, né? Porque, como a gente estava falando antes, a transexualidade não é definida pela genitália, né? Como a gente se reconhece, independente de cirurgia de readequação sexual, independente de tratamento hormonal, independente de qualquer procedimento cirúrgico ou estético, né? Independente da declaração de um médico. É como a gente tem na nossa essência. Como a gente se reconhece, é simples assim, não tem nada demais, sabe? Somos pessoas como todos os outros, né? E se antes... Você ia perguntar? Desculpa, eu estou falando demais. Não, eu ia perguntar o seguinte, a minha irmã que faz aniversário hoje, né, eu tinha comentado com você que ela deve ter sido uma das primeiras aqui em Juiz de Fora a fazer a monografia dela em cima da questão do GLBT. Né? Ela defendia na monografia dela essa mudança tanto do nome quanto do gênero, porque entende que é uma questão da cabeça, eu usei o termo errado, não é da cabeça, a pessoa que se define, que a gente tem falado tanto aqui. E ela debruçou sobre esse tema porque ela era estagiária quando teve o primeiro caso de uma pessoa pedir a mudança aqui em Juiz de Fora. Ela era estagiária do juiz que julgou esse caso. Isso foi há 11 anos atrás, né? E de 11 anos até hoje, né, para ter essa vitória, foi um caminho longo e duro. Né? Ela não tinha referência, não tinha nada assim para procurar, porque estava muito recente, inclusive no Brasil. Mas o que ela me relatou foi assim, tinha muitos casos de pessoas que se suicidavam, se automutilavam, porque não eram reconhecidas como elas querem ser, né, e tal. E hoje parece que, aliás, essa semana parece que com essa decisão agora está sendo, começou a mudar isso e agora estão começando a reconhecer. O que isso vai mudar na prática para vocês, né, ou para a sociedade em si?
que é assim, para explicar que não é simplesmente uma questão de mudar o nome ou mudar o gênero no papel. Né? É simplesmente, né, eu queria que você falasse um pouco desse novo reconhecimento que vocês têm agora. Então, a transexualidade, até pela medicina, ela ainda é patologizada. E nós, militantes, né, com o apoio de muitos, é claro, até de médicos, psicólogos, psiquiatras, né, estamos tentando despatologizar as identidades trans, porque a transexualidade ainda é considerada uma doença, transexualidade e travestilidade, né? E, então, a gente, quando se trata isso como doença, né, e se esquece que o adoecimento de travestis e transexuais ou da comunidade LGBTI vem por conta do preconceito. Nós adoecemos por causa do preconceito, na questão dos altos índices de suicídio, de tentativa de suicídio, não é por conta do conflito que a gente tem entre mente e corpo, é mais por causa da não aceitação, seja dentro de casa, da própria casa, começa ali, né, na escola, na universidade, no mercado de trabalho, na sociedade. Né? Então, porque a transexualidade é algo que a gente externa, não tem como a gente ficar dentro do armário. A gente realmente, quando a gente se assume transexual, né? Então, assim, é algo muito externo que é muito perceptível. Então, assim, isso traz um sofrimento muito grande, o preconceito. Exatamente. Né? Muito grande. É isso que nos adoece. Então, as pessoas precisam deixar de nos ver enquanto doentes, porque como a sociedade ainda vê, infelizmente, claro que isso tem e essa decisão vem legitimar a nossa sanidade mental, né? A nossa identidade de gênero, né? A nossa autonomia corporal e não sei se jurídica, né? Somos cidadãos como todo mundo, né? Eu queria até comentar em cima disso, que eu acho que assim, essa decisão foi importantíssima. Não é o judiciário, né, que traz para a gente isso, né? É o movimento, né, social que empurra o judiciário para isso, não conseguiu junto ao Congresso, porque, né, a gente percebe uma onda conservadora mais forte, né, que não tem esse olhar, né, de respeito à diversidade, mas o judiciário também nem sempre corresponde nessas expectativas. Então, quando se fala de uma vitória no judiciário, não é do judiciário, né? É uma vitória do movimento. E outra vitória que eu acho que é muito importante, que foi no mesmo dia, quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral, no mesmo dia, 1º de março, compreendeu que as cotas que existem hoje para os partidos políticos, para a contemplação, né, e ocupação desse espaço por mulheres, precisam ser compreendidas como mulheres, né, universais, né, assim, para todas as mulheres, né? Então, mulheres cis e mulheres trans, aquelas que se identificam como mulheres. E isso é extremamente importante, porque a gente amplia, né, a possibilidade de representação política por presença de mulheres trans na política. E aí a gente não vai precisar ficar refém de uma via que é sempre arriscada, que é a via do judiciário. Porque se a gente pensa na instituição do judiciário, é uma instituição majoritariamente masculina, branca, heteronormativa, né, e que, portanto, pode até exercer por empatia, né, algum tipo de movimentação em torno dessas conquistas, mas não por vivência própria. E devo dizer, como professor de Direito, que os cursos de Direito se omitem muito ainda nas discussões desses temas. Então, a gente, infelizmente, ainda oferece, com raras exceções, né, de pessoas que se sensibilizam, como a sua irmã, né, para esse tipo de questão, essas questões vão passando à margem. Né, a gente estuda muito algumas outras linhas, né, até como se fossem técnicas neutras, né? Vamos estudar como, né, aumentar o número de encarceramento, né? Processos, e a gente deixa de entender no curso jurídico a diversidade. E por isso que a Bruna acabou se deparando com profissionais que entenderam que o pedido dela não tinha apelo, né, inicialmente, que a tratavam como uma marginal. Enfim, então queria celebrar também essa outra decisão, porque ela é muito importante também para a população trans, né? Bom, o nosso programa chegou ao fim, não deu tempo da gente conversar direito, mas a gente precisa marcar um outro programa para falar sobre essa outra decisão também, que são 2 vitórias que a gente tem que comemorar. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, todo o conhecimento que vocês trouxeram para a nossa conversa. Debatedores, até semana que vem. Obrigado. Obrigado você também aí de casa que acompanhou o nosso programa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, como você já sabe. E você também pode acompanhar a
reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia durante toda essa semana. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para vocês e até segunda. Tchau!